Começando a live do Conde, saudações a todos vocês. Vocês estão bem aí? Tudo certinho? Estamos com a transmissão boa. É isso. Vamos começar a nossa programação aqui, nossa resenha do dia. E hoje não tem como não falar da reforma da Previdência. Esse é um tema que tem assombrado, né, muita gente no Brasil. É tão assombroso o que esse governo está fazendo que a gente fica meio paralisado mesmo, né? É uma situação muito dramática. Saudações a todos vocês que estão chegando aqui, Ana Flock, Rosa Mamed, deixa eu ver aqui o YouTube, vamos lá pegar a transmissão. Estamos quase em 10 mil aqui no canal do Conde. Maria Amélia Nascimento de Oliveira, Isel Pinheiro, saudações, Luiz Cláudio Mendes Marim, Maria novamente, para 9.700 inscritos. Isso, vamos ver se a gente chega a 10 mil hoje. Compartilhem a live, me ajudem a alcançar 10 mil entre hoje e amanhã. Acho que hoje não vai dar, né? Amanhã a gente consegue. Estão perguntando se eu estou mais calmo hoje, se eu estou muito acelerado. Eu sou... varia, né? Varia. Tem dia que eu estou a todo vapor, tem dia que eu estou mais calmo, que eu estou mais triste. Não tem jeito. Acho que é importante a gente sentir as coisas junto do público, junto de vocês, porque acho que isso também passa enfim, acho que o sentimento, né? Acho que não pode ser tão robotizado, né? O jornalismo ele se tornou muito robotizado aí nos últimos tempos. E isso é um problema, né? Que é esse idealismo, esse ideal de neutralidade, de objetividade. Tudo isso, na verdade, é uma grande farsa, né? E eu vou falar disso, acho que no próximo sábado, numa palestra que a gente vai ter. E eu quero insistir muito nisso, quer dizer, a resistência política não é só resistir aos políticos corruptos do bolsonarismo, né? Essa casta que se impregnou no governo, no poder brasileiro, de maneira sorrateira, de maneira criminosa, de maneira violenta, né? Não é só resistir a eles, nós temos de resistir aos processos que também se replicam historicamente de poder. Quero falar muito disso hoje. A reforma da Previdência é exatamente isso. Reforma da Previdência, hoje me veio essa metáfora, né? A reforma da Previdência, queridos, é o pré-sal. É o pré-sal. Exatamente a ganância do poder, do mercado, né? Que promove furiosamente esse desejo dentro de um governo que mal sabe o que faz, não tem compromisso com nada. O Paulo Guedes, me desculpem, muita gente elogia o Paulo Guedes assim, dizendo que não, ele é um neoliberal, ultra neoliberal, mas ele é inteligente, é um intelectual. Não é nada disso. Não é. A intelectualidade não se mede pelo vocabulário, pelo terno que usa, entendeu? Não é nada disso. Pelo português casto de alguém que diga alguma coisa. Não é assim que você mede a intelectualidade, o nível de inteligência de alguém. É outra coisa. Né? Tanto que essa outra coisa, por exemplo, faz com que o povo, né, as pessoas, os trabalhadores, sejam muito mais inteligentes do ponto de vista cognitivo, né, do ponto de vista concreto das coisas do mundo, da ligação com o mundo, do que esse pessoal aí, por exemplo, que a gente pode postular uma casta que tem... nós temos aí um conceito interessante, né? Que é o direito concurseiro, né? O direito concurseiro brasileiro. É esse direito violento que devastou o país, que produziu Sérgio Moro, Dallagnóis, né? Bretas, né? É esse direito concurseiro de pessoas que sentam a bunda e racham de estudar a vida toda para passar no concurso só porque eles têm medo de viverem a vida, né? Eles têm medo de serem testados, de terem a sua competência testada, porque passar no concurso público te dá um cargo até o fim da sua vida. Então, esse direito concurseiro deturpado, evidentemente, porque tem muita gente
muita gente íntegra, de vocação, que também presta, mas aí prestar um concurso é uma consequência, não é um princípio, né? Então, o direito concurseiro me dá nojo. E é ele que ganhou o país todo, né? Nós temos aí vários juristas brasileiros que rastrearam esse fenômeno, né? É um fenômeno posto pela sociologia e que nós teremos, pela sociologia, pela economia, enfim, pela antropologia brasileira, né? Você pensar no direito concurseiro que devastou o país. Acho que vale a pena a gente pensar nisso. Então, resenha inicial, digressão aqui e ali. Vamos para o nosso tema, que é a reforma da Previdência. Então, a reforma da Previdência é o pré-sal. A ganância do mercado abre, assim, a metáfora é: a reforma da Previdência é o pré-sal e o petróleo são as pessoas, né? Os grandes corporações financeiras que querem a reforma da Previdência para explorar e esmagar eles olham para a população brasileira, jovem ou velha, o olho deles brilha porque eles querem explorar essas pessoas. Querem explorar. Os dinossauros, petróleo é de dinossauro, né? Vegetação. Eu não sou geólogo, não sei explicar isso direito, mas e o petróleo se tornou essa grande, né, riqueza até hoje, né? Até hoje. Não tem ainda. Os geólogos dizem que nós temos ainda 50 anos aí de petróleo pela frente. Não, a energia limpa não vai tomar, ainda mais pelas políticas que o eixo Estados Unidos, enfim, China, que eles produzem, né? Eles não estão interessados em produzir energia limpa ainda. A Europa ainda está porque ela não tem petróleo, né? Então ela já avança um pouquinho nesse campo. Mas você tem a África, você tem todo o planeta inteiro ainda tem muito petróleo, né? Não vai acabar amanhã. Então vai continuar sendo essa riqueza, vai continuar sendo motivo de disputa geopolítica. Só que assim, o petróleo é combustível fóssil. O mercado, essas corporações financeiras que estão por trás dessa pressão imensa para que o governo brasileiro produzisse a reforma da Previdência, para eles, né, achacarem o mercado brasileiro previdenciário, olham para as pessoas, para os brasileiros, como se eles fossem fósseis, né? Fósseis, é combustível, é dinheiro, é traduzir em dinheiro apenas isso. Isso é muito perigoso. Inclusive na própria rede digital, na própria rede, você tem um pouco isso. Ainda bem que eu tento fazer com vocês aqui, quer dizer, tudo é muito humanizado. Por isso que eu tenho dia que eu estou triste, por isso que eu tenho dia que eu estou feliz, porque eu não quero, inclusive, induzir, né, doutrinar. Né? Tem gente que às vezes vem na minha live procurando por tutela. Não tem tutela aqui, querido. Aqui é um convite para o pensamento. Não é para concordar com o Conde. Tá? É para abrir janelas, não para fechar janelas. Então é por isso que tem de ter a humanidade envolvida, né? O aspecto humano, o aspecto que te torna humano, que é você ficar triste, que é você se emocionar, que é você ficar indignado, que é você levantar a voz, que é você baixar a voz. Não é para você ficar se exibindo. Isso aqui não é a vitrine desse tipo, dessa natureza. É uma janela para o pensamento político e social. Nós temos aqui no Brasil, que é uma coisa que eu curto muito, tenho muito tesão de fazer isso, tá? Então estamos aqui para isso. Vocês, o que é muito bacana, o que é muito bonito, vocês conversam entre si nos chats, vocês conversam entre si nos comentários do Facebook, fazem amizade, isso é muito legal, me dão os coraçãozinhos, é muito bonito, tá? Quando eu posso, na medida do possível, eu faço as leituras, mas o importante é que a gente produz sinergia, a gente produz um envolvimento intenso, né? Estou aqui todos os dias com vocês, acho isso importante, faço questão de fazer uma live que dure 1 hora, não pílulas e cápsulas de 5, 10 minutos. Por quê? Para o pensamento, né? Enfim, para a gente humanizar o bagulho, tá? Os paranauê da vida aí. E aí é o seguinte, eu vou falar então da reforma da Previdência. As corporações financeiras, o mercado financeiro está assim, babando de vontade, eles olham para a reforma da Previdência como se fosse o pré-sal. É um grande pré-sal. O governo diz, esse governo vagabundo que vocês estão vendo aí, diz que vai economizar 1,1 trilhão
de reais em 10 anos. É muito louco isso. Deixa eu tomar um pouco de água para falar o que eu vou falar, porque senão não vai rolar. Tudo bem? Dá licença. Enquanto eu tomo água, deixa eu ver. Hoje eu ia tentar fazer uma coisa legal para vocês, que era colocar o vídeo do Rodrigo Maia e do Paulo Pimenta na Câmara, que foi muito interessante. Mas eu comecei em cima da hora e não consegui testar o recurso que me permite colocar um vídeo na live. Amanhã eu vou conseguir fazer isso. Mas vou fazer só esse comentário para vocês. Foi impagável, né? Eu não sei se vocês viram, tá no meu Facebook, tá nas redes sociais. Acho que tem uma matéria no 247 sobre isso. O Rodrigo Maia, né, com aquele jeitinho dele, né, do nhonho, né? O Rodrigo Maia é um fenômeno, né? Porque é muito engraçado, né? Filho do César Maia, um cara jovenzinho, acho que tem 40 e poucos anos, e já indo para o terceiro mandato seguido na Câmara dos Deputados, no pior momento da história da humanidade, né? Do Brasil, né? Pior momento ever. E ele com aquele cabelinho dele penteadinho do lado, né? Tão bonitinho, né? Ele é fofinho, parece que a mamãe dele penteia o cabelo dele até hoje. Não, tô brincando. Ele nasceu no Chile, vocês sabiam disso? Acho que ele nasceu, não sei se foi na embaixada, enfim. É divertido o Rodrigo Maia. Enfim, eu acho ele engraçado. E hoje, ontem, na verdade, ele falou assim, todo sério, né? O pessoal do PSOL, do PT, tava com cartazezinhos de laranja, com aquela laranjinha, bonitinho, fofo, né? As laranjas ali, né? Olha o que uma laranja não causa, queridos. Olha o que uma laranja não causa. Eles estavam ali levantando as laranjas, né? E o pessoal, né, da ultradireita fascista se sentiu ofendido, né? Por causa das laranjas. O pessoal falou, mas eu tô só com uma laranja aqui, não tô fazendo nada. Eu tô defendendo a laranja. Eu quero que o Brasil exporte laranja. Não é? E aí, qual que é o sentido da laranja? Não, foi demais. E aí ele está com as laranjas lá, né? Andando, congresso ali, polvorosa, a reforma da Previdência chegou e tudo mais, né? E aí o Rodrigo Maia, todo sério, né? Eu já avisei que as laranjas terão que sair do plenário, né? Não é permitido laranja no plenário. Ele falando, gente, que é fantástico. É uma frase sensacional. E aí o Paulo Pimenta estava ali no microfone que fica no chão do plenário, né, da Câmara Federal. Ele estava com a laranjinha dele ali, né, e ele falando assim, não é permitido laranja no plenário. Aí o Paulo Pimenta falou assim, tá bom, então, eu vou pedir para todos os laranjas saírem do plenário, vamos tirar todos os laranjas. Gente, eu vi essa cena, né, hoje pela madrugada, né, 5 da manhã, quando eu comecei a fazer minha edição para o Brasil 247, eu me diverti muito. Então, sensacional, assistam. Eu ia tentar colocar o vídeo para vocês hoje, mas eu não consegui, e depois eu consigo. Então, saudações a todos vocês, vamos lá para a nossa resenha. Então, curtam a live, façam as inscrições, por favor, para a gente avançar com tudo para esses 10 mil aí. O seguinte, nova Previdência, reforma da Previdência. O que esses caras estão querendo? E a gente tem uma paralisia, né? Não da oposição. Eu nunca acho isso basicamente falta de caráter político. Você ficar terceirizando a tua inércia para os deputados da oposição de um país eleitos. Não importa se do PT, do PCdoB, do PSB, do PDT, do PSOL. Essa coisa, isso é uma bandeira que eu tenho, né? Essa coisa de você ficar, queridos, botando o tempo todo a culpa nos partidos de esquerda e na oposição, quando você tem um governo fascista ali, isso é nojento. Isso é falta de caráter. Eu acho que quando você vê a coisa feia, você não pode ficar culpando os eleitos, os deputados que são do teu campo civilizatório, democrático. Eles estão lá na luta, que é uma luta muito terrível,
Eles estão dando sangue deles lá. A gente acostumou a criminalizar a política a vida inteira, por causa dessa nossa imprensa vagabunda, Folha de São Paulo, Globo, Estadão, e Veja, e ficamos mal acostumados com isso, mesmo nós nos entendendo por segmento de esquerda, a gente vai lá e comete a mesma besteira que eles nos induziram a cometer a vida toda aqui no Brasil, que é ficar criminalizando a esquerda e e não só a esquerda como um todo, que daí você criminaliza a si mesmo, mas você criminaliza, você fulaniza, você vulgariza aqueles que trabalham com imensa dificuldade, que são atacados, já são atacados pelos fascistas que apareceram no país, Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad, só para falar dos deputados do PT, por exemplo, Gleisi Hoffmann, Paulo Pimenta, o Teixeira, né? Pessoal do PSOL, quer dizer, você vai atacar esses caras? Eles já estão sendo atacados a vida inteira por muita gente, com muita virulência. Tá certo? Então, minha compreensão dessa situação é essa. Né? Eles estão lá, precisam do nosso apoio mais do que nunca nesse momento. Se não tem apoio popular, como é que funciona? Você pode criticar o teu candidato, você pode monitorar o mandato dele, mas ele tem de ter o teu apoio, senão vira uma coisa muito hipócrita. Você tem que ir para cima dos outros deputados do outro campo, que arrebenta com você. Não adianta ficar só criticando. É a estratégia do campo do qual você faz parte, queridos caras pálidas. Isso é errado. Isso não gera, não gera um círculo virtuoso de aprimoramento dos processos e das estratégias políticas. Isso gera insegurança, isso gera medo. Vocês estão me acompanhando? Bom, essa é uma outra coisa. Bom, processo a reforma da Previdência. O que eu acho curiosíssimo nesse... tudo é muito assombroso, mas são os pressupostos, né? É o mundo do discurso, aquele que eu prefiro analisar, justamente porque acho que é uma parte que está um pouco desassistida pelo comentário político. É você analisar concretamente elementos da linguagem, elementos de sentido que estão sendo usados no debate público brasileiro. Então, uma coisa que é muito curiosa, permitam-me que eu diga para vocês, né? O governo dizer que vai economizar 1,1 trilhão de reais ao longo de 10 anos. Aí eu pergunto para vocês, vai economizar para quê? Para quê, meu querido, que você vai economizar isso? Aí eu pergunto de novo, o que o trabalhador, né, que está lá comendo seu sanduíche em frente à televisão, depois de um dia intenso de trabalho, com o pezão em cima da mesa lá, né? Aquele chulezão na sala, né? O cara tá lá, trabalhador. Aí esse cara, ele vê a televisão, William Bonner dizendo assim, o governo vai economizar, o governo disse que vai economizar, usa a palavra economizar, em primeiro lugar, né? 1,1 trilhão de reais ao longo de 10 anos, com a reforma da Previdência. Aí esse cara fala assim, que bom, aí precisa economizar mesmo, né? Mas o cara não sabe. Nem ele e nem também os dondoquinhos da classe média de Higienópolis, que quando chegam do trabalho, chegam às 3 horas em casa, às 2 horas, né, do trabalho, chegam, né? O terno, Ricardo, como é que é o nome daquele terno famoso, né? Tiram o terno, assim, sentam naquela sala refrigerada, abrem um vinho espanhol, né? E o cara, aí ele vai ver a Globo News e fala, é bom economizar. É a mesma merda, para falar a verdade para vocês, né? A mesma merda de falta de compreensão do que está sendo dito ali. Qual que é o pressuposto que está ali? Economizar 1 trilhão. Em primeiro lugar, vai botar onde esse dinheiro? Vai economizar? Como assim economizar? Porque esse dinheiro ia para onde? Ia para a Previdência, evidentemente. Ele ia para os aposentados. É isso. Traduz para a gente. Então, vai economizar aonde? E tem uma coisa que é muito terrível, que é assim, o sujeito, praticamente a população brasileira fica indignada com o fato
de que tem muito desvio de dinheiro público. Aí você vai economizar 1,1 trilhão para quê? Para onde vai esse dinheiro? Para ser desviado, para ser desviado. Então, você percebe a falta de coerência? Quer dizer, é um problema de linguagem, é um problema de racionalidade. Não tem economia, coisa nenhuma. E o pior de tudo é que a imprensa tradicional, ela faz essa interpretação também precária. Absolutamente precária. Miriam Leitão, todos eles. Não tem vergonha de se expor ao ridículo fazendo a interpretação dessa natureza. Porque a imprensa toda está apoiando a reforma da Previdência. Vocês acham que não? Vocês estão acompanhando? A imprensa tradicional, ela apoia. Por que ela apoia, Conde? Ora, porque ela é o mercado. A imprensa tradicional, ela é a voz do mercado financeiro. E nada mais. No mais, cara pálida. É por isso que é importante a gente ler a Folha, o Estadão e o Globo, para a gente entender o que o mercado está pensando. É o mercado financeiro, é a voz do poder, é a voz do dinheiro. Não existe matéria socialmente engajada nesses lugares. Não existe. Às vezes eles plantam alguma matéria engajada para dar uma disfarçada, mas a voz editorial, secular, familiar, desses veículos de comunicação é absolutamente o mercado financeiro. É o empresariado. Por isso que o Lula é tão insuportável para eles. Você sabe que o Lula ser preso e o Lula ser tão atacado pelos jornais durante a vida toda, inclusive agora que ele está preso, não pode nem se defender, né? Continua sendo atacado pelos jornais. Isso é um troféu, né? É um troféu. Porque se o Lula tivesse sendo elogiado pelos jornais brasileiros, aí você fala assim, caraca, o que aconteceu com esse cara? Ele perdeu as raízes? Ele traiu o passado, traiu a natureza dele? Não. Então, isso é mais um elemento que afiança, né? É a fiança da integridade moral, de caráter político, que o Lula ostenta nessa vida dele, de 40 anos de vida pública. É muito impressionante. Quer dizer, ele já, assim, sendo fustigado, atacado pela justiça o tempo todo e pela imprensa, isso aí é a garantia de que ele está no caminho certo, que ele não traiu o seu passado, não traiu o povo brasileiro, não traiu suas origens. Isso é a prova, é probatório, né? É uma dimensão probatória. Agora, ainda preso, né? Você tem mais uma dimensão probatória que ele não está participando dessa degradação, putrefação do direito concurseiro brasileiro que tomou conta do país nesse momento. O nosso glorioso ministro da Justiça é oriundo de um mundo do direito concurseiro, né? O senhor Sérgio Moro. Veja, 1,1 trilhão. Vai economizar. Qual o sentido disso? A imprensa discute o sentido disso? Eu tenho falado muito, eu falei no nosso papo com o linguista, né, com o Pablo Arantes e com o Leonardo Couto, programa que eu faço todas as quartas-feiras ao meio-dia ao vivo pelo canal do Conde. Inscreva-se no canal do Conde. A gente comentou que a diferença entre a imprensa tradicional e a imprensa progressista, nesse momento, que a imprensa tradicional não tem interpretação. Ela fantasia uma interpretação. Ela tem esse delírio de uma factualidade que não existe. A factualidade é uma aberração para um linguista. Não existe a factualidade no mundo do discurso, que é o mundo real da linguagem. Não existe factualidade. Existe, talvez, possamos postular o seguinte conceito. Efeito, né? A factualidade é um efeito. Existe um processo de efeito. A verdade é um efeito. Tudo é um efeito na linguagem. A linguagem, ela modula a realidade concreta. É impossível você trazer a realidade concreta para dentro da linguagem. Você tem uma mediação disso tudo. Então, o processo de mediação é que tem de ser o protagonista da nossa observação. Estão me acompanhando? Então, você não pode subestimar o leitor. Isso é uma outra coisa que eu também falo sempre, né? Nunca subestimei nem leitor e nem agora com as lives, vocês que acompanham as lives. Não posso subestimar, dizer coisas para agradar a plateia. E tem coisas que você fala que agrada. Aí todo mundo vai lá. Eu podia alcançar 50 mil inscritos rapidinho. Mas não, eu quero
eu quero qualidade nesse canal, né? É isso que é muito importante. E é isso que eu acho que, humildemente, eu consegui fazer, não sozinho, mas no Facebook. Eu acho o meu Facebook, assim, sensacional. As pessoas me falam, né? Jornalistas vêm me dizer, cara, o seu Facebook é bom, é forte. Por quê? Porque tem gente lá que está atuando, tem sinergia, tem comentário, tem links, né? Você faz muitos links ali, muitas novas amizades, então realmente dá um orgulho de participar disso aí. Então, voltando à questão da Previdência e falando digressivamente sobre jornalismo, sobre interpretação de texto, sobre o papel da imprensa tradicional, que era o que eu ia dizendo. O papel da imprensa tradicional na cobertura da reforma da Previdência é um papel bastante nojento. Eles estão apoiando abertamente a reforma da Previdência. Eles estão torcendo. Os colunistas estão ali, cães de guarda da reforma da Previdência. Um dia ou outro eles dão uma disfarçada, mas basicamente é isso. Né? E eles não estão nem pensando no Bolsonaro. O Bolsonaro é coadjuvante. O importante é a reforma da Previdência, inclusive para o governo todo Bolsonaro. A percepção é que depois de aprovada uma reforma da Previdência dessas, criminosa, violadora de direitos humanos em todos os sentidos, é uma devastação, né, total. Vou detalhar algumas coisas aqui. O Bolsonaro vai ser totalmente descartado. O Temer não conseguiu aprovar a reforma da Previdência. Temer não conseguiu. Tentou de todo jeito. A queda da Dilma Rousseff, em parte, tem a ver também com a resistência. Por isso que eu digo que quando o PT era poder, ele era oposição. Ele não era situação. Nunca foi. O PT foi governo e continuou sendo oposição, porque ele continuou contrariando interesses do mercado financeiro e das elites brasileiras, dentro do poder. Continuou contrariando. Por isso que ficou um sistema... Por isso que desregulou um pouco o universo político brasileiro. A gente teve uma situação inusitada de ter um partido, um conjunto, né? Um conjunto de pessoas no governo brasileiro, mas que não se integrou ao sistema e continuou fora do sistema, não aparelhou poder judiciário, não aparelhou Polícia Federal, não aparelhou os órgãos de fiscalização do governo, não aparelhou nada disso. Simplesmente colocou ali, isso era uma política direta, interna e ostensiva do próprio Lula. Era colocar o primeiro da lista, quando tinha indicação para o STF. A única exceção foi o hoje presidente, que é o Toffoli, que também faz parte da democracia, que é o presidente que decide quem vai ser nomeado para o STF, presidente da República. Então, faz parte também da democracia. Só que o PT é democrático demais. Esse foi o grande, acho que, erro do PT. É ser democrático demais num país em que a democracia não estava consolidada. Ela precisava ainda passar por um procedimento. Né? Se o PT pudesse fazer uma autocrítica que todo mundo pede para o PT, fala, puxa, eu não deveria ter sido tão democrático. Mas não vai acontecer isso, sabe por quê? Porque eles são intransigentes nesse sentido. O PT, a essência do PT, evidentemente, você tem correntes e tem heterogeneidades de compreensão da situação política da conjuntura brasileira, da história política e das inclinações e das concepções de Estado. Mas, se você pegar o DNA do PT, é profundo respeito pela democracia no último grau. No último grau. E aí, está aqui a Tânia dizendo, né? Tânia Noemi, né? Democracia demais deu nisso. Num certo sentido é assim, é triste falar, mas é isso. Mas assim, eu vou ficar menos democrático por isso? Não. Não. Eu prefiro sofrer e lutar dentro desse conjunto de princípios. Não sou pistoleiro nem paraquedista, né? Como bolsonaristas e tucanos. Não, eu sou do segmento democrático brasileiro, né? Eu gosto de democracia. Ou vamos avançar nisso, vamos avançar na reforma da Previdência, que a reforma da Previdência agora é a grande vedete do noticiário, né? O noticiário, vocês percebam como o noticiário é hipócrita, né? Todo ele. Não estou excluindo nada, né? Porque assim, pegou o Gustavo Bebiano, descascou, né? Overdose de Gustavo Bebiano. Esse conde aqui caiu na armadilha de ficar falando do Bebiano, porque basicamente você não tem como fugir de uma coisa dessa. É um cerco, né? E hoje ninguém lembra mais quem é o Gustavo Bebiano.
sumiu, morreu, como diria aquele personagem, né? Gustavo Bebiano morreu. O cara não vai falar nada, ele é fraquíssimo, né? A pessoa assim, né? Pessoa subserviente, destituída de qualquer sentido, né? De posse do vácuo profundo da política bolsonarista. E então você vê como é que esvazia uma notícia. Não é muito louco isso? Como é que ela se rarefaz assim? Um passe de mágica, né? O condão, né? É o condão, né? Puf! Chega lá com o condão, né? A varinha de condão e puf! Some Bebiano. Queiroz sumiu também, né? Mas o Queiroz ele vai voltar. O Queiroz vai voltar. O Bebiano não vai voltar. O Bebiano sumiu. Talvez ele seja visto no Caribe daqui a pouco, na França, em Portugal. Certamente ele vai para um desses lugares aí descansar um pouco, porque coitado, né? Ele trabalhou demais, né? Bom, vamos falar da reforma, então, que é a Vedete. Então, essa é a primeira história da economia de 1,1 trilhão. Isso é uma falácia. Isso é uma grande falácia. Como o déficit da Previdência Social também é uma falácia. Vários economistas já vieram falar isso. Não tem déficit. Pelo contrário, né? A população, o Brasil ainda tem uma grande vantagem com relação a todos os países europeus, por exemplo. O Brasil tem uma coisa que se chama, como é que é? Que é da faixa etária brasileira, ainda você tem mais jovens do que velhos. Esqueci o nome técnico que o IBGE e o IPEA soltava estudos nesse sentido. Se alguém lembrar, por favor, me avise aqui. E ele vai atingir um ponto de equilíbrio entre idosos economicamente ativos e velhos daqui a 20 anos, salvo engano, né? 2000, acho que é um pouco menos até, né? Processo acelerado de envelhecimento da população brasileira. Demográfico, como é que é? Curva demográfica, alguma coisa assim. E nós estamos perdendo absolutamente tudo. Nós vimos no processo virtuoso de governos democráticos, de enriquecimento. Eu quero entrar nessa seara hoje das concepções de mundo e de governo da direita e da esquerda, né? Esse é o grande ponto que está em discussão aqui com relação à reforma da Previdência. E mais do que isso, a reforma da Previdência também acirra os ânimos, confunde as percepções, e tem muita gente querendo que a oposição faça uma proposta alternativa para a reforma da Previdência. Queridos, nós estamos num estado de exceção, absolutamente. Esse momento não é para fazer uma mudança drástica no regime da Previdência Social de um país de 200 milhões de habitantes. Não tem condição. Você não vai negociar com um governo desse. Você vai negociar com o Onyx Lorenzoni? Eu acho que só se for para pregar uma armadilha no Onyx Lorenzoni. Pirâmide etária. Acho que não, tem outro termo. Obrigado, Leila Brito, mas tem um outro termo também. É nesse sentido, né? Eu gostava tanto do tema, eu usei ele em alguns artigos, mas agora não vou lembrar. Eu vou tentar lembrar. Deixa eu ver o YouTube aqui, porque o YouTube o pessoal deve estar comentando isso. Eu não consigo acompanhar todos os comentários ao mesmo tempo. Todo mundo aqui, saudações a todos vocês no YouTube. Se alguém fizer uma questão aqui, não achei, não chegou o termo bônus demográfico, acho que é isso, né? Bônus demográfico, talvez seja isso. Porque nós estávamos realmente... Isso era muito bom para o país, quer dizer, você tem mais gente trabalhando do que gente se aposentando. Então, você tem uma condição muito boa para constituir, acho que é bônus demográfico, João Lucas, constituir uma estrutura previdenciária virtuosa, poderosa, né? Poderosa, porque também ela constitui uma capitalização, ela constitui um dinheiro muito grande, que pode ser usado para investimento, para uma porção de outras coisas, mas, sobretudo, para dar dignidade para as pessoas que trabalhavam a vida inteira. Né? E é isso que está sendo retirado nesse momento, né? Com várias artimanhas e tal. Bom, deixa eu tentar avançar um pouco mais na resenha, tentar ser um pouco mais organizado hoje, né? Por favor, né, Cláudio? Um pouquinho mais, né? Então, economia de 1,1 trilhão. Então, define a economia. Que economia é essa? Então, a pessoa está lá, ela é contra o Estado, pessoa é de direita, não gosta do Estado, quer o Estado mínimo. Vai economizar 1,1 trilhão para por aonde, cara pálida? Se você não gosta do Estado,
Esse dinheiro vai para o Estado, mas você não gosta do Estado. É melhor deixar esse dinheiro circulando na sociedade. Ou não? Se você é liberal. Quer dizer, você tem muitas contradições. O discurso, o debate público, ele nunca foi realmente da ordem do racional. Por isso que o Lula faz tanta falta, porque ele consegue traduzir tudo isso, toda essa discussão da Previdência, ele já teria traduzido, já matado no peito, feito um gol de bicicleta já com isso, com o cenário brasileiro. Os jornalistas, eles se afogam nesse tema, né? Eles não conseguem entender, os jornalistas da imprensa tradicional. É muita pistolagem. Eles não conseguem entender absolutamente nada. Eu acho que eles sentem falta até do Lula para poder interpretar a situação política, viu? Porque o Lula, além de ser quem ele é um grande leitor do cenário político. Um grande leitor. Essas notícias da Previdência vão chegar até ele, tá? Na masmorra de Curitiba, vão chegar até ele, e ele vai soltar, vocês vão ver, ele vai soltar uma frase, 2, 3, e vai definir. Ele já definiu um tempo atrás, né? Falando que o Paulo Guedes empobrece e o Moro mata, né? É isso que está acontecendo com o projeto anticrime dele, que ele já mudou, que ele acha que Caixa 2 agora é uma coisa fofinha, bonitinha, né? Então, Sérgio Moro, né? Esse é o Sérgio Moro. Então, veja, é uma lógica. Para onde que vai 1,1 trilhão? Para os laranjais? É para isso que vai? Então, por que o cara que está lá na sala comendo o seu sanduíche com o pezão em cima da mesa e o playboyzinho sofisticado do Leblon, que também está lá na casa dele assistindo a Globo News, com o seu sapato italiano em cima da mesa, por que esses caras não percebem o que está acontecendo? Cadê a capacidade cognitiva de interpretação concreta dessas criaturas? Né? Porque tem que falar, vai economizar 1 trilhão, isso é muito bom, mas é bom para quem, meu querido? Para quem? O bom é ter dinheiro circulando. É isso que faz a sociedade se tornar virtuosa e produzir mais riqueza cada vez mais. As pessoas não entendem isso. Acho que esse que é o grande dilema entre a esquerda e a direita. Você tem uma lógica acumulacionista. É isso que faz a diferença. Isso é uma questão muito forte para mim. E são acumuladores compulsivos. O mercado financeiro é acumulador de patrimônio. Aí você tem isso também desdobrado na sociedade, os acumuladores de patrimônio. Essa lógica que o Lula foi lá e botou o dedo, com Bolsa Família, com ProUni, com Pronatec, com Minha Casa Minha Vida, com Luz para Todos, todos os projetos. Botou a mão nessa ferida. Por quê? Com esses projetos, ele faz o dinheiro que chega no governo voltar para a sociedade imediatamente, sem intermediários. Isso é um processo muito mais virtuoso. Isso não está nem no marxismo, meu querido. Não está nem no Piketty. Esses economistas todos de Harvard aí não dá um dedo mindinho do Lula, até porque ele não tem, né? Ele não dá um dedo mindinho do Lula. Esses economistas aí que estão espalhados pelo mundo, todo engravatado, cheio de onda, com vocabulário todo empolado, não chega aos pés do Lula na inteligência do que ele fez com a estrutura monetária de um país, monetária do dinheiro circulando. Né? E o Lula percebeu isso, que é uma coisa que você não vai aprender nas faculdades de economia. E, em geral, quem fica no poder não quer que o dinheiro volte para a sociedade imediatamente. Quer represar esse dinheiro. Quer guardar para ele esse dinheiro. Você percebe que os laranjas, né, o PSL, fundo partidário, né, eles querem acumular o dinheiro, deixar o dinheiro todo guardadinho ali, bonitinho para eles. É a ganância, que é um dos... Abelhinha. Beijo, Abelhinha. É a ganância. Como o Lula não fazia parte dessa concepção apodrecida de civilização, o que ele fez? O dinheiro nem parava direito no Estado, chegava e já ia sendo bom. Você fazia, inclusive, com isenções aqui e ali, convidando o empreendedor, o trabalhador para se formalizar. Você tinha um processo de formalização muito forte, em que o trabalhador tinha direito também. Isso tudo incrementa a sociedade, até você produz riqueza com isso. Você vai ter uma década, depois desse golpe do Temer e do PSDB, você vai ter uma década de recessão. Quando forem medir a economia, crescimento do Brasil direitinho,
revisado, né, com órgãos de pesquisa não aparelhados como eles estão agora, porque a primeira coisa que o Temer fez e o Bolsonaro faz quando chega no governo é aparelhar, né? Eles devastam e arrancam qualquer profissional que não esteja alinhado com as loucuras de terra plana da ideologia deles. É o governo mais ideológico da face da Terra. Também um fenômeno a mais, adicional, que vai render muita pesquisa científica se o mundo não acabar antes, né? Esse fenômeno da ideologia se tornar um ativo da direita, da ultradireita. Ela sim é ultra-ideológica. E a esquerda ficou muito mais alinhada com os princípios básicos, concretos da civilização, está muito mais alinhada com os princípios universais da ONU, por exemplo, internacionais, globais. A direita não, a direita é ideológica. Ela gosta de criminalizar a Venezuela, criminalizar os vizinhos, criminalizar a escola, criminalizar tudo. A Damares já quer... diz que a FUNAI tem corrupção. Bah, claro que tem corrupção. Todo lugar tem corrupção no Brasil. Não tem lugar que não tenha corrupção no Brasil. É outra coisa hipócrita também. Você achar que a corrupção vai ser extinta da face da terra. Esse é o discurso do fascismo, né? É o discurso do fascismo para ganhar a adesão de uma população que passa a ser uma população linchadora, né? Linchadora que é capaz, que justamente produz esse ódio todo ao PT, à esquerda, à civilização brasileira, que produziu o nazismo também da Alemanha nazista. Eu disse hoje, né, que eu assisti aqueles filmes de nazismo. Vocês assistem filmes de nazismo, já assistiram, que é um clássico, é um gênero, né? É um gênero de cinematográfico. Você assiste lá O Pianista, que é um filme lindo do Roman Polanski, e outros filmes, A Lista de Schindler, todos esses filmes sobre nazismo, aí você vê o ódio daquela polícia nazista alemã. Enfim, era o povo alemão. Isso era uma coisa que eu me perguntava também. Caraca, e o povo alemão que apoiou o Hitler? Como é que ficou depois da guerra? Ninguém foi lá falar nada? Todo mundo esqueceu, falou, desculpa aí, desculpa eleger o Hitler. Foi sem querer. Então, eu sei que não é tão simples assim, mas eu me lembro das minhas dúvidas de adolescente sobre isso. Elas perduram até hoje. Eu também me pergunto, e o povo alemão? Cara pálida. Ficou por isso mesmo? Eles falaram assim, não, nós fomos enganados e elegemos o cara. Desculpa, e agora bola para frente. Por quê? O Hitler foi matando judeu durante, quantos anos? 10? Sem parar, com uma violência estúpida, holocausto, segregando na Alemanha, e o povo alemão todo vendo e colaborando com isso. Colaborando. Então, como é que a gente analisa isso? Bom, isso é assunto para outro... Mas eu quero para outra live, para outro momento. O que eu quero destacar aqui dessa questão da minha percepção do nazismo, da percepção do cinema, é que eu, quando era adolescente, até pouco tempo atrás, eu não entendia. Eu não entendia assim, cara, da onde que veio isso? Como é que um cara, só por prazer, ele mata uma pessoa idosa com um bebê no colo e mata o bebê junto e mata todo mundo ali e dá risada e sai dançando e aqueles campos de extermínio? Como? Como ter uma pessoa, um ser humano que consiga lidar com esse tipo de violência? Eu me perguntava, tá tudo nos filmes, e se você pegar, a realidade deve ter sido muito pior, inclusive. Porque ela sempre é pior. E aí, bom, ficava numa zona de incompreensão para mim. Aí hoje eu posso dizer para vocês, hoje eu entendo isso. Hoje eu sei o que é isso. Depois do bolsonarismo, eu entendo o que leva uma pessoa a produzir aquele tipo de ápice, né? De estupor, né? Da violência. Agora, infelizmente, a gente sabe de onde vem isso e que o ser humano está suscetível a isso. A qualquer momento ele pode produzir essa violência muito drástica. Eu também não entendia, e vamos deixar isso claro para que ninguém também depois, enfim, fique chateado comigo. Mas você, né? Eu vivi numa cidade do interior, cresci com alguma segurança e tudo mais.
e tem gente que mora no morro e tudo mais, que viu a violência da polícia brasileira. A polícia brasileira sempre matou, também foi bem nazista, né? A polícia brasileira e o exército brasileiro, né, no tempo da ditadura militar. Então teve gente que viveu esse tipo de violência, gente que foi torturada aqui no Brasil, a gente sabe disso. Então, é que o nazismo ele extrapola um pouco tudo isso. Bom, fechando essa mais uma digressão, e a gente vai caminhando para o final da live, mas eu quero avançar, né? Então, o que eu digo aqui? Uma diferença entre direita e esquerda. A esquerda faz o dinheiro circular, porque isso gera riqueza, distribuição e avanço social. Tudo bem? A direita busca represar o dinheiro, porque isso a enriquece, a empodera e promove avanço no seu entorno, nos seus bonitinhos ali. Só quem está do teu ladinho. Tá? Também dá aquela sensação de contraste, de superioridade que é tão cara à nossa classe média, à nossa elite. Gosta de pisar na empregada doméstica, gosta de pisar no limpador de rua, gosta de pisar no garçom, gosta de pisar em todo mundo no Brasil. Né? Eles pisam nas pessoas. Aí, quando eles vão para o exterior, lá eles sabem que não podem pisar, lá eles não pisam. Vai um brasileiro querer destratar um garçom na França, ele vai ser escorraçado e preso de lá. Eles não fazem isso lá. Só no Brasil. O Brasil é o quintalzinho do próprio brasileiro da elite. Né? Tem o quartinho da empregada, que é um quartinho minúsculo, né? Aquela coisa bem colonial mesmo, o dinheiro que você paga para diarista é pouco, né? É uma coisa, assim, sempre atravessado por um sentimento de superioridade, de favor. Parece que você está fazendo um favor, né? A gente tem que lutar contra isso, mas é um sentimento que se alastrou pela sociedade brasileira e é muito presente na sociedade brasileira. Deixa eu olhar o YouTube aqui. Pessoal aqui muito... Falando no YouTube, Cachorro, você tem um estoque de toucas? Eu tenho. Eusenice Passos. Eu tenho algumas toucas. Eu tenho algumas coloridas e tal. Eu gosto muito de usar para tocar violão por aí e cantar, mas eu curti também usar nas lives e nos bagulhos todos aqui que eu faço pelo YouTube. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. A Ford, vocês viram que ontem eu falei da Ford? O Dória tirou a bunda do gabinete e fez uma coisa, né? Ele disse que vai tentar vender a Ford, vai tentar promover uma venda da Ford para algum comprador, evidentemente, para não acabar com aqueles empregos. Quero ver se ele vai conseguir fazer isso. Sandra Albernaz está dizendo aqui, Conde, veja o filme A Onda, tem uma versão americana e outra alemã. Vou ver. Muito bacana, adoro sugestões de filmes, porque eu adoro cinema. Bacana, todo mundo comentando aqui, muitas laranjinhas, como sempre, coraçõezinhos, laranjinhas. Tá dizendo aqui que a Silvia Inês dizendo que Joyce Hasselman foi condenada a indenizar a Requião em 20 mil. 20 mil. Onde compra essa touca? Paulo Sérgio. Essa touca é feita à mão. Tem uma senhora que faz a touca para mim aqui. Tá? Eu dei a medida da minha cabeça para ela. Ela fez. Essa touca é a touca muçulmana. É o gorro muçulmano. Se você achar, é muito fácil de fazer. Eu estou quase aprendendo a fazer tricô, que é no tricô que ela faz. É tricô? É tricô. Crochê é com aquelas duas. E tricô é com uma só, né? É com uma só. Olha só. Esse aqui. Tá vendo? É que nem aquela, sabe aquela toalhinha de mesa que você põe um vaso de planta em cima? Tá vendo? É aquela toalhinha de mesa, só que aí você dá um ponto mais justo aqui para fazer a curva. E ela vira um gorro islâmico. Eu não sou islâmico, é crochê, né, Eliane? Eu não sou islâmico, mas eu adoro o Islã, acho lindo. Quero me aprofundar e ler. Porque, enfim, não é o Islã que é terrorista, né? Nem os muçulmanos. São algumas pessoas, inclusive tem muitos ocidentais que são extremamente terroristas, né? Mas eu não sou muçulmano ainda. Quem sabe um dia. Mas eu acho bacana, eu gosto, já disse aqui que eu gosto do pianista brasileiro que é o que usa o gorro. Então é fácil fazer. Essa senhora, ela disse para mim que gastava 1 hora para fazer o meu gorro. Cobrar 20 conto. Então, é isso. É isso. Eu acho que, assim, uma coisa bacana é você comprar... Eu vou comprar agulha de tricô, eu vou aprender, porque é legal, né? Daí você faz da cor que você quer, do jeito que você quer e tudo mais.
Mas na internet tem, querido, você que me perguntou aqui, onde que eu arrumo esse gorro? Na internet tem vários. Põe lá, gorro islâmico, que você acha lá. Bom, deixa eu avançar, tentar pelo menos. Então, você tem a direita e a esquerda, isso fica muito evidente com a reforma da Previdência e tudo mais. Quer dizer, o Brasil, depois da PEC do teto de gastos, né, você tem todo esse processo de catastrofização do Brasil. O Brasil foi uma catástrofe ambulante. Catástrofe. É para realmente devastar, exterminar a população pobre, idosa, jovem, e devastações, porque esse pessoal, eles não têm previsibilidade, eles não têm nenhum compromisso com história, não tem compromisso com nada, e a imprensa ainda vai lá e endossa tudo isso. O Brasil é grande, o Brasil pode resistir a tudo isso. Eu não quero ser uma tsunami de péssimas notícias para vocês, mas nós temos de ver o que está acontecendo, para poder, inclusive, reagir. Então, vamos ver o que está acontecendo. Então, eu acho que é importante a gente saber a lógica, de que lugar que você está nesse mundo, o que você representa. Que tipo de interesse, que tipo de concepção você representa quando você está lá com seu filho, quando você está lá com alguém que você ama, quando você está no seu momento de lazer, seu momento espiritual. O que você quer nessa vida? Você quer acumular as coisas? É isso que você quer? Então, isso é uma lógica infernal. Isso é uma lógica da morte. É morte. Esquerda e direita é mais ou menos assim, vida contra a morte. A direita representa a morte. É muito pobre tudo que ela propõe para o mundo todo. É uma coisa assombrosa. O Lula subverteu essa lógica, porque o mundo é muito rico, o Brasil é muito rico. Essas migalhas que eles querem deixar para a população é uma vergonha, falta de imaginação. Então, a direita que é liberal, que gosta do livre mercado, por que ela tem que ser tão pobre assim? Por que ela tem que ser tão pobre e promover tanta pobreza? Qual é? Não existe uma explicação factual para essa direita. Cara, eles têm que produzir riqueza. Como é que você produz riqueza? Como o Lula fez. O Lula sabe produzir riqueza. O dinheiro tem que circular na sociedade. Tem que circular. É assim que você produz riqueza. É assim que você produz um processo muito virtuoso de enriquecimento de toda a população brasileira, inclusive daqueles que já são ricos, que foi a crítica que fizeram ao Lula. Mas se ele não fizesse isso, o Lula não é socialista, já falei isso várias vezes aqui, né? Essa coisa do socialismo romântico, né? Não estou falando nem do socialismo contemporâneo, que também é diferente. Essa coisa do comunismo aí do século, né? De 1917, né? O Lula não é esse cara. Não adianta vocês quererem forçar isso. Como eu sempre repito a resposta que o Lula deu, né? Ah, Lula, você é socialista? Eu sou metalúrgico. Tá certo. Foi a melhor resposta que ele podia ter dado. E o que ele fez no governo? Ele não foi um socialista. Claro que ele usou muitos princípios, que são princípios universais de civilização, de você poder assistir aqueles que mais precisam numa sociedade imensa como a brasileira. Foi o mais importante, o princípio básico que norteou o trabalho dele no começo. Tá? Mas o que é genial no Lula é justamente essa concepção de você não deixar o dinheiro represado. É como a transposição do São Francisco, né? Você tem que ter água corrente, não a água represada. A água tem que correr, né? É isso que traz vida, é isso que traz virtuosidade para qualquer processo, inclusive para um processo hidrodinâmico como esse da transposição do São Francisco. Esse projeto gigantesco que o Lula tirou do papel e viabilizou, né? Levando água para 12 milhões de pessoas do semiárido nordestino. Então, é muito impressionante essa concepção que está no sangue do Lula, é uma coisa que extrapola a mera teoria econômica ou mesmo filosófica. É uma coisa muito mais forte do que tudo isso. É importante demais para ser rotulado como uma teoria econômica, mas poderia ser aproveitada por muitos economistas. O dinheiro não pode ficar represado, o dinheiro tem que circular, você tem que oferecer crédito, sociedade. E o Lula faz isso o tempo todo. Todo o discurso dele, ele dizia, ele não só, sabe aquela coisa assim, você fala, mas não faz? O Lula era o contrário. Ele fala e faz, né? O discurso dele subsidiava e subscrevia todas as ações que ele produzia no país. Então, ele produziu o Pronatec, ele produziu o ProUni, ele produzia a transposição de São Francisco, o Luz para Todos, o Bolsa Família, toda essa sinergia que ele construiu
também estava no discurso dele o tempo todo. Ele queria ver o país vibrando, ele queria ver o país em movimento, ele queria ver as pessoas buscando seus sonhos. Esse é o ponto. E é isso que essa reforma da Previdência quer matar, quer sufocar, e é por isso que ele está preso. Né? É você deixar um cara desse tão virtuoso, quer dizer, tão pilhado para produzir, para colocar tudo em movimento, inclusive as palavras, inclusive o sentido, inclusive a empolgação, inclusive o sonho, inclusive a esperança. O cara põe tudo em movimento, ele põe tudo para ficar se mexendo na sociedade. E isso é terrível para o sistema quer todo mundo paradinho de cabeça baixa. A gente vai deixar esse cara preso? A gente está deixando, né? A gente está deixando o Lula preso. Vamos deixar isso? Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Teve um tempo atrás, quando o Lula não tinha sido preso ainda, muita gente falando a sério, isso sendo discutido com muita preparação, de levar o Lula para uma embaixada, para ele pedir asilo, para ele escapar da prisão. Naquele momento eu achei uma estupidez, até porque o Lula jamais ia aceitar uma coisa dessa, como não aceitou. Chegaram a cogitar para ele, ele rechaçou imediatamente. Falou, sou inocente, eu não vou sair do meu país para dar a impressão que eu estou fugindo do meu país para me livrar de alguma coisa. Então, fim. Esse papo ficou interditado, ficou interrompido. Mesmo assim, depois as pessoas continuaram, aí ficaram se lamentando, por que a gente não levou, por que não sei o que e tal, e ficou aquela discussão e tudo mais. Eu continuei achando e continuo achando até hoje, ele fez muito bem e que não deveria fazer isso. Mas eu tô ficando irritado, entendeu? Se alguém chegar para mim hoje, falar alguma coisa no sentido de que chega, vamos lá, entendeu? Desculpa, mas eu tenho de dizer que eu iria, sinceramente, né? O trompetista da democracia, o Rodrigo Pilha, se a gente começar a conversar muito todo dia, é um perigo. Tomara que, né? É bom a gente não conversar muito, mas percebam que você chega no limite, né? Que você tem a podridão do sistema judiciário brasileiro, você vai ter que respeitar esse sistema judiciário. É uma coisa que a gente fica pensando. Fico pensando, tenho sonhos com isso. Pesadelos e sonhos, né? Eu sonho com o Lula de vez em quando. Sonho com essa situação toda que está acontecendo. Então, eu acho que é interessante que a gente começasse a pensar, vai deixar esse cara lá? Vamos deixar? Ou vamos fazer alguma coisa bastante concreta para impedir isso? Nós estamos, queridos, na iminência de exterminar toda a população brasileira. É uma coisa absurda. Se você ver a reforma da Previdência, pessoas vão dar um jeitinho, vão parar de consumir, né? Aí todo mundo vai empobrecer muito mais, né? Você tem teto de gasto, você tem reforma da Previdência, tem reforma trabalhista, é um coquetel do horror, é o holocausto brasileiro. Explode violência, explode desemprego, explode desorganização social e econômica, porque eles são muito fracos do ponto de vista da teoria econômica. Muito fracos, não conseguem ajustar nada da economia, e a economia brasileira vai exigir expertise para lidar com todos esses problemas. Ninguém vai conseguir, como não conseguiram no governo FHC. Qual que é a solução, Brasil? Movimentar o dinheiro circular, né? Aí deixa eu ler mais um trechinho aqui, né? Então, talvez seja a hora de inventar um sistema novo, sistema político, né? Aí um pouco mais de ambição da minha parte aqui que eu estou trazendo para vocês, né? Um sistema que aproveite esse ímpeto, o próprio ímpeto suicida da direita, de querer toda a riqueza só para ela, mas canalizar isso para distribuir para a sociedade. Quer dizer, um outro processo que supere a dicotomia socialismo e capitalismo. Tá? Uma coisa... O Lula, se deixasse, o Lula ia encontrar esse lugar. Né? Ele estava encontrando, como eu disse aqui para vocês. Estava encontrando esse lugar. Né? Se deixar ele solto, ele encontra rapidinho. Ainda mais num momento de diversidade como esse. Bom, então a grande engenharia social teórica hoje no mundo todo é encontrar essas fórmulas.
encontrar fórmulas novas de governança e de gerenciamento econômico de um país continental ou das economias médias e grandes, né, que possa gerar algum tipo de protocolo virtuoso, associando, né, conectando esse ímpeto apodrecido de uma direita a para uma outra função. Veja, tudo que os governos Lula faziam, o projeto do Haddad é um grande exemplo disso, né? Porque você tem ali questões teóricas importantes, porque o Haddad também, além dele ser um político, além dele ser um cara de palanque, além dele ser tudo que ele é um ideólogo também, né? Ele é um visionário. O Haddad é um cara sensacional. Então, o programa de governo que ele fez, junto com o Lula, que era para ser o programa do Lula de governo, mas coordenado pelo Haddad. Não esqueça que o Haddad seria o vice do Lula. Né? Ele não foi o vice do Lula porque não foi impedido de concorrer. E aí a Manuela ficou vice do Haddad. Mas o Haddad seria vice do Lula. Teria um papel importantíssimo no governo do Lula, que seria o governo legítimo de estar operando nesse momento agora no Brasil. Tá? Muita coisa está ficando para trás aqui, mas todos esses processos, por exemplo, o pedágio que a Dilma Rousseff, o protocolo de leilão de pedágio pelas estradas federais, era quem oferecesse o pedágio mais barato. Então, veja, são vários processos que entram naquele protocolo de divisão de poder, que realmente as grandes concessionárias vão lá e vão ganhar o consórcio, mas elas vão ganhar porque oferecem o melhor produto para o público em termos de preço. Esse é o grande processo virtuoso. É isso que pode salvar uma economia. É isso que pode produzir riqueza. A direita é muito pobre, tá? De espírito e de imaginação. Ela quer produzir a pobreza. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Aí a pessoa fala assim, mas e Cuba? Mas e a Coreia do Norte? Querido, isso é outra situação. Estou falando de Brasil. O PT não é comunismo. Põe isso na sua cabecinha de geringonça, cabecinha de minhoca que você tem, bolsominion do inferno. Tá? O PT não é comunista, nem socialista. Tem uma corrente socialista dentro do PT. O PT tem princípios socialistas dentro da sua concepção de Estado e concepção de mundo. Assim como o socialismo se aproximou do PT e do Lula para continuar produzindo e atualizando. Nada fica parado no tempo. O socialismo de 1917 é uma coisa, de 1950 é outra, de 1970 é outra, e hoje é outra também. Não adianta ficar nessa sofrência de que tudo é parado no tempo e o sentido é um só. Não é assim, tá? Então, eu acho que eu vou ter que continuar nesse tema. Próxima live, que tem muita coisa aqui que eu não consegui falar. Mas, basicamente, eu queria dizer isso. Quer dizer, a reforma da Previdência é o pré-sal. Eles estão com aquela ganância habitual que eles têm, né? O mercado financeiro, eles querem explorar, não o petróleo, mas querem explorar as pessoas. Querem explorar a gente que vai pagar o dinheirinho suado que eles ganham para protocolos de capitalização do sistema bancário privado. É isso que está sendo gestado e colocado aqui nos bancos privados brasileiros, que já, do jeito que está, já são os bancos que mais lucram no mundo. Não é? Então, queridos caras pálidas, essa é a questão. É uma questão de concepção de mundo. Uma questão de concepção espiritual, uma questão de respeito ao outro. Não dá mais para ficar nessa paralisia do noticiário que te paralisa, levando a sério uma proposta de reforma de previdência absolutamente vagabunda, criminosa, né? Que quer corroer o brasileiro por dentro, matar, política de extermínio associada com o que o Moro faz no Ministério da Justiça, aquela precariedade que ele tem cognitiva, conhecida já de todo o universo do direito brasileiro. Então, eu acho que vamos ficar atentos à reforma da Previdência, porque ela desencadeia outras discussões. Eu acho que nós temos que ir na estrutura, temos que ir no DNA da discussão. Tem esse negócio de fazer acordo com a reforma da Previdência, a esquerda brasileira. Nós não estamos no momento, nós não estamos num regime democrático, nós estamos num regime de exceção, né? Tem muita coisa perigosa ainda no horizonte. A Venezuela fechou as fronteiras com o Brasil, com razão. Aliás, ela fez uma coisa que todos os brasileiros queriam fazer com esse governo fascista do Bolsonaro, que é fechar a fronteira com essa
falta de capacidade de promover qualquer coisa que seja boa para o povo brasileiro. E eles vão entrar com o discurso, vão dizer que estão fazendo isso para o pobre. Eu quero ver se nós teremos condições de resistir a tudo isso. Nós temos de ter condições de resistir a tudo isso. Porque a campanha da reforma da Previdência do Bolsonaro é daquelas assim de embrulhar o estômago. E dizendo que o rico e o pobre vão agora pagar a mesma coisa. O que é, assim, extremamente falso. E a imprensa aceitando. A imprensa tradicional aceitando. Como é que a gente vai resistir a tudo isso? Vamos tentar. Beijo. Acabou a live. A gente se encontra amanhã para mais uma live do Conte. Muito obrigado.